Fala aí, pessoal, bem-vindo mais um dia aí da nossa leitura bíblica em 2023. Vamos lendo a Bíblia aqui todos os dias, de capa a capa, até o final do ano. Então, vamos entrar nesse desafio, chama um amigo seu para participar dele também, tá bom? Se você está atrasado na sua leitura, não tem problema, recupera o que ficou para trás e vamos para frente, tá bom? Vamos lá, hoje é Êxodo capítulo 11, a gente vai ler Êxodo capítulo 11, 12 e 13, ok? Estou usando a versão NVI, se você quiser usar a mesma versão que a minha, fica mais fácil de acompanhar. Beleza? Então vamos lá. Êxodo capítulo 11 diz assim: Disse então o Senhor a Moisés: Enviarei ainda mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. E o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros de Faraó e pelo povo. Ou seja, até o povo egípcio, né, respeitava demais o povo hebreu e principalmente Moisés. Disse, pois, Moisés ao faraó, versículo 4, Assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho de faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho. E também todas as primeiras crias do gado. Ou seja, não eram só os primogênitos de humanos, né? Eram também os primogênitos de animais. Versículo 6 diz: Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve, e aí antes, né, nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra um homem ou animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros vieram a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o povo que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença de Faraó. O Senhor tinha dito a Moisés: Faraó não lhes dará ouvidos, a fim de que os meus prodígios multipliquem no Egito. Moisés e Arão realizaram todos esses prodígios diante do Faraó, mas o Senhor lhe endureceu o coração e ele não quis deixar os israelitas saírem do país. Mais uma vez, mesmo diante da ameaça, né? Da ameaça aí de mais uma praga, Faraó não deixa o povo sair. Capítulo 12 aí de Êxodo. Vamos lá, vamos continuar. Capítulo 12 diz assim, versículo 1. O Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: Este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Sigam a toda a comunidade de Israel. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou cabrito para sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para o animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano sem defeito e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco de sangue nas laterais, nas vigas superiores das portas das casas, nas quais vocês comerão o animal. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, juntamente com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas amassada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandálias nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então está aí instituída, né, a primeira Páscoa, onde Deus pede que eles comam esse animal. E ficou marcado essa cerimônia, principalmente porque nessa primeira vez que eles comeram a Páscoa foi também justamente a vez, né, das vésperas onde Deus tirou o seu povo do Egito. Naquela mesma noite, versículo 12,
Passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Isso aqui é um tipo, a gente sabe que é um tipo do sangue do cordeiro, né? Do cordeiro que eu falo, cordeiro que havia de vir perfeito, que é Jesus, né? Então, quando o anjo passava e via o sangue, então o primogênito era poupado, né? Ele era salvo, vamos dizer assim. Versículo 14: Esse dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes o comemorarão como festa ao Senhor. Comemorem-no como decreto perpétuo. É muito interessante porque o nosso Deus, né, é um Deus de festa. A gente vai ver muita festa ainda sendo ordenada por Deus. Essa é uma delas, talvez a principal delas. Porém, Deus ordena que o povo comemore, festeje. É de tempos em tempos, ao decorrer do ano, ao decorrer de anos também. Sempre Deus dá a ordem para que o povo comemore. Versículo 15: Durante 7 dias comam pão sem fermento. No primeiro dia tirem da casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada, do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermentos, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento, desde o entardecer até o 14º dia, até o entardecer do 21º. Durante 7 dias vocês não deverão ter fermento. De novo, Deus fala, não deverão ter fermento em casa. Quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro, seja natural da terra. Não comam nada com fermento, onde quer que morarem, apenas comam apenas pão sem fermento. Imagino que o fermento, né, ele é um símbolo de pecado, de mistura, e enquanto os pães asmos simboliza ali para o povo de Israel pureza, santidade. Versículo 21. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrificam-no para celebrar a Páscoa. Sabemos aí que esse carneiro ou cabrito, que esse cordeiro, né, o cabrito, é um tipo aí de Cristo. Cristo que haveria de ser o cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo, está simbolizado aí. Então por isso que a gente não sacrifica mais, né, nem precisa comemorar essas festas, porque o cordeiro perfeito e imaculado já veio e já ofereceu o seu sacrifício. Interessante também que Jesus ele morre exatamente no dia da Páscoa, né, cumprindo aí algo profético, né? A gente vê que é algo profético. Jesus ele morre exatamente no dia onde era comemorada a Páscoa, onde o cordeiro era morto e o povo de Israel celebrava aquela Páscoa. Versículo 22. Molhem um feixe de sopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior nas laterais da porta. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta e passará sobre aquela porta. Não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Obedeçam a essas instruções como decreto perpétuo para vocês e para os seus descendentes. Então a gente vê que também o sacrifício de Jesus, né, era para aplacar a ira de Deus. Eu sei que a gente tem a mania de falar que Jesus nos livra do inferno, e é verdade. Jesus morreu para nos salvar do inferno. Mas, em primeiro lugar, Jesus nos salvou para salvar de Deus, né, da ira de Deus. Temos que entender isso aí. Então, quando o anjo passava, a ira de Deus, se tivesse o sangue, a ira de Deus não poderia entrar naquela casa. O juiz de Deus não entrava naquela casa porque o sangue protegia. Versículo 25. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu lhes dar, celebrem esta cerimônia. Quando os seus filhos se perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhe:
é o sacrifício da Páscoa do Senhor que passou sobre as casas dos israelitas e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Depois os israelitas se retiraram e fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão. Então, à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, desde o filho mais velho do faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho do prisioneiro que estava no calabouço, e também todas as primeiras crias do gado. No meio da noite, o faraó, todos os conselheiros, todos os egípcios se levantaram e houve grande choro, grande pranto no Egito, pois não havia casa onde não houvesse um morto. Naquela mesma noite, o faraó mandou chamar Moisés e Arão. Ele disse: saiam imediatamente do meio do meu povo, vocês e os israelitas. Vão prestar culto ao Senhor como pediram. Levem os rebanhos, como tinha dito, e abençoem também. Amém. Então, eles estão expulsando o povo da terra. Os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem a sair do país, dizendo: todos nós morreremos. Então o povo tomou a massa de pão ainda sem fermento e carregou nos lombos, nas amassadeiras e embrulhados nas suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhe davam o que pediam. Assim eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramessés até Sucote. Havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Segundo as teorias aí, né, os estudos dizem que havia 3 milhões de pessoas. Pensa, 3 milhões de pessoas vagando, andando pelo deserto, né? 3 milhões de nômades, porque eles não tinham terra ainda. Versículo 38. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Ou seja, além do povo dos israelitas, né, sem contar mulheres e crianças, ainda grande multidão de estrangeiros foi com eles. Essa multidão de estrangeiro vai dar muito trabalho lá na frente. Mas enfim, nós vamos chegar lá ainda. 39. Com a massa que haviam trazido do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo para preparar a comida. Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos. Muitos anos, né? Mais de 4 séculos aí. No dia, quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Assim, como o Senhor passou em vigília aquela noite para tirar do Egito os israelitas, esses também devem passar em vigília essa mesma noite para honrar ao Senhor por todas as suas gerações. Então, isso ficou como regra em Israel, né? Sempre na Páscoa eles devem passar em vigília, deveriam passar em vigília para honrar o Senhor. Lembra também que esses 430 anos que os israelitas ficaram no Egito, já tinha sido profetizado, né? Já tinha sido dito a Abraão. Se vocês lembram disso, Deus fala para Abraão que o povo ficaria ali cerca de 400 anos, mas depois seria conduzido à terra de Canaã de volta. Versículo 43. Disse o Senhor a Moisés e Arão: estas são as leis da Páscoa. Nenhum estrangeiro poderá comê-la. O escravo comprado poderá comer da Páscoa depois circuncidado, mas o residente temporário e o trabalhador contratado dela não comerão. Vocês a comerão numa casa só. Não levem nenhum pedaço de carne para fora da casa, nem quebrem nenhum dos ossos. Coisa interessante, porque exatamente Jesus também não teve nenhum osso quebrado. Ele morreu crucificado, mas seus ossos não foram quebrados. Toda a comunidade de Israel terá de celebrar a Páscoa. Versículo 48. Qualquer estrangeiro residente entre vocês que quiser celebrar a Páscoa do Senhor terá de que circuncidar todos os do sexo masculino da sua família, então poderá participar como natural da terra. Nenhum incircunciso poderá participar. A mesma lei se aplicará ao natural da terra e ao estrangeiro residente. Versículo 50. Todos os israelitas fizeram como o Senhor tinha ordenado a Moisés e Arão, no mesmo dia que o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito.
Versículo 51. No mesmo dia que o Senhor tirou os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Então, essa foi a saída do povo de Israel do Egito, né? Uma saída simbólica que ficou lembrado, até hoje é lembrado em Israel, depois de todas as gerações. Né? E agora vamos para o capítulo 13 de Êxodo. Capítulo 13, que diz assim, acompanhe aí comigo. Só lembrando, se você quiser entrar no grupo do WhatsApp, tá? No grupo do Telegram, ou também me seguir no Instagram, todos os links estão aí na descrição, para a gente trocar uma ideia por lá, beleza? Tamo junto. Êxodo, capítulo 13, e disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais. Então disse Moisés ao povo, comemorem esse dia em que vocês saíram do Egito, da terra de escravidão, porque o Senhor os tirou dali com mão poderosa, não como nada fermentado. Neste dia do mês Abibe, vocês estão saindo. Quando o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês, terra onde manam leite e mel, vocês deverão celebrar essa cerimônia neste mesmo mês. Durante 7 dias, comam pão sem fermento, e no 7º dia façam uma festa ao Senhor. Comam pão sem fermento durante 7 dias, não haja nada fermentado entre vocês, nem fermento algum dentro do seu território. Nesse dia, cada um dirá ao seu filho, assim faço pelo que o Senhor fez por mim quando saí do Egito. Isso lhe será de sinal em sua mão e memorial em sua testa. Grava muito bem essa palavra memorial. Nosso Deus é um Deus de memoriais. A gente vai ver muito memorial nesse livro de Êxodo, né? E também nos livros de Levítico, Deuteronômio, sempre tem memoriais ali. Deus faz questão de preservar algumas coisas para que as pessoas lembrem do que foi feito, né? E também tenham um coração grato ao Senhor, apesar de que a gente vai ver mais para frente que mesmo assim o povo se rebela ao Senhor. Mas nosso Deus é um Deus de memoriais, né? Versículo 9 ainda, isso será memorial em sua testa, para que a lei do Senhor esteja em seus lábios, porque o Senhor o tirou do Egito com mão poderosa. Cumpra esta determinação na época certa, de ano em ano. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus e entregá-la a vocês, como jurou a vocês e aos seus antepassados. Separem para o Senhor o primeiro nascido de todo o ventre. Todos os primeiros machos dos rebanhos pertencem ao Senhor. Resgate com um cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-lo, quebre o pescoço. Resgate também todo o primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando os filhos, ou seja, né, só parando aqui rapidinho, todo primogênito dos rebanhos era separado ao Senhor para sacrifício, era consagrado ao Senhor. E também dos homens, né, não tinha sacrifício, claro, mas todo primogênito era também consagrado a Deus. Ele tinha a responsabilidade ali de continuar o legado, de ser o cabeça da sua família, caso o pai, né, os seus pais falecessem. Então, sempre tinha isso aí, tá? Todo primeiro é de Deus. A gente vai ver muito sobre isso, sobre as primícias, né? Sempre que o primeiro é de Deus. Então, versículo 13 de novo. Resgate com o cordeiro toda a primeira cria dos jumentos, mas se não quiser resgatá-la, quebra o pescoço. Resgate também todo primogênito entre os seus filhos. No futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significa isso, digam-lhe, com mão poderosa o Senhor nos tirou da terra do Egito, da terra da escravidão. Quando o faraó resistiu e recusou deixar-nos sair, o Senhor matou todos os primogênitos do Egito, tanto de homens como de animais. Por isso sacrificamos ao Senhor os primeiros machos de todo ventre e resgatamos os nossos primogênitos. Isso será como sinal em sua mão e marca em sua testa de que o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Deus nunca vai pelo caminho mais fácil, né? Parece. Ele podia ter simplesmente ali obrigado o faraó, feito alguma coisa, mas ele sempre vai pelo caminho mais longo. Então, ele
pôs pressão em Faraó, endureceu o coração de Faraó para mostrar os seus sinais, e agora, na hora de tirar o povo da terra do Egito também, ele não leva ele pelo caminho mais óbvio, mais curto, mas envia ele pelo caminho mais longo. Pois disse, se eles se defrontarem com guerra, talvez se arrependam e voltam para o Egito. Ou seja, Deus achava o seguinte, se esse povo passar pela terra dos filisteus e entrar em guerra com eles, talvez eles se arrependam e queiram voltar para o Egito. Lembrando que esse povo aqui, por mais que Deus chame eles de exércitos, a gente viu nos capítulos passados, mas é um povo que tem a mentalidade de escravo. Né? Eles não têm a mentalidade de exército ainda. E eles não conseguiriam enfrentar uma guerra, assim, mesmo sendo numerosos e fortes, eles não conseguiriam resistir. Eles não têm, eu imagino que eles não teriam emocional para resistir a uma guerra. Com certeza iriam querer voltar para o Egito, assim como eles fazem outras vezes, né? Eles falam meio que isso, né? Moisés, por que a gente não volta para o Egito e tal, tal, tal. Então, com a mentalidade de escravo deles, imagino que eles não conseguiam ceder, né? Eles não conseguiam resistir, desculpa, à pressão, e iriam querer voltar atrás. E Deus tirou eles para não voltarem mais atrás, né? Deus não queria que o povo voltasse mais. Versículo 18. Assim o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés, estão preparados para lutar, porém, Deus mesmo disse que se eles enfrentassem uma guerra, pode ser que eles desanimassem no caminho e tentariam voltar para o Egito. Versículo 19. Moisés levou os ossos de José. Hebreus 11 fala que pela fé José deu ordem aos seus ossos, né? Enfim, mesmo antes de saber o que aconteceria e tal. Então, ele creu nas promessas de Deus. E Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem o juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês, levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho. De noite, uma coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Lembrando que é uma região muito desértica, já estive lá, e realmente é muito quente, imagino que é por isso que tem a coluna de nuvem durante o dia, para tampar um pouco o sol, e também à noite é muito frio. Eu imagino que também, além de guiar o povo, essa coluna de nuvem, coluna de fogo faziam esse temperamento aí de temperatura, né, vamos dizer assim. Eles equilibravam a temperatura para não ficar nem tão quente de dia, nem tão frio à noite. Versículo 32. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. Muito legal, top, top. Então, esses são os capítulos de hoje que a gente leu. Fique com Deus, lembrando que vamos perseverar até o final. Traga mais gente para participar e tamo junto. Vamos até o fim de 2023 aí, lendo a Bíblia inteira de capa a capa. A gente está chegando aí em Êxodo, na próxima, né? A gente vai ler Êxodo capítulo 14 em diante. E que Deus abençoe muito você. Continue perseverando, lendo a palavra de Deus. Essa palavra é poderosa. É o próprio Deus falando conosco. Então eu te espero amanhã. E todos os dias desse ano vou estar lançando vídeo, lendo e comentando sobre a palavra de Deus. Beleza? Tamo junto e é nóis. Valeu. Até mais.